Olá, estava refletindo sobre o que falar nesse vídeo quando me veio muito forte à minha memória os meus primeiros anos de formação cristã. De 94 a 2000, antes de eu entrar no ministério, eu fui pastoreado por um casal de pastores que não são metodistas de formação teológica, acadêmica. Na verdade, eles são pastores leigos e vieram de uma outra denominação pentecostal totalmente adversa a algumas práticas metodistas. Mas eu fui tão bem mentoreado, cuidado, eu e a minha família, com princípios que depois do ano 2000, com a visão celular chegando no Brasil, na igreja metodista e na sexta região de uma maneira mais específica, eu comecei a perceber que, apesar do discurso ser muito bonito, das nomenclaturas, dos resultados, porque houve um resultado assim fantástico nos primeiros anos aqui. Eu lembro de batismo que havia 500 pessoas, 700 pessoas se batizando. Houve também muita crítica sobre o modo de ser igreja, sobre como nós éramos igreja, sobre a mediocridade, e isso me incomodou demais, que eu sempre amei muito a minha igreja, a igreja pela qual Jesus me alcançou em 94, ali em Mandaguari, Paraná. Na época, o pastor Estevão dos Santos Canfield. Aquilo me levou a ficar um pouco entristecido de perceber que, de alguma forma, eu me sentia forçado, a minha esposa se sentia forçado a falar e assumir algumas coisas que nós não acreditávamos que fosse daquela maneira. Porque nós tínhamos vivido os nossos primeiros anos de vida cristã fazendo exatamente aquilo. Nossos pastores cuidaram, discipularam, treinaram, enviaram, mesmo sem saber nada de princípio de G12 e de movimento celular. Eles apenas praticavam os princípios bíblicos, os princípios da igreja primitiva, e até sem saber os princípios do movimento wesleyano. E nós fomos muito bem consolidados, sem usar essa palavra, nós fomos consolidados. E quando eu entrei no curso do Semestre, que é um curso de formação teológica livre, aqui médio, aqui da sexta região, eu me inquietei com isso. Mas quando eu continuei sendo submisso às minhas autoridades, aos meus pastores, ao meu bispo, como sou até hoje, graças a Deus. Mas quando eu parti para a FATEL em 2010, e quando veio a necessidade de fazer um trabalho de conclusão de curso, eu estava numa fase muito inquieta sobre o que estava acontecendo na nossa igreja, sobre discipulado, sobre o entendimento do que é discipulado e como fazer discipulado. Quando eu olhava para a história do metodismo, eu via uma maneira muito clara de se fazer discipulado, sem precisar negociar princípios norteadores, canônicos, regimentais, que a nossa igreja estabeleceu como modo de ser igreja. Atos pastorais muito definidos, maneira de culto, enfim, toda a sua forma de ser. E eu escolhi essa forma para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, e ele se chamou, o que virou um livro depois, agora em 2018, O Discipulado de uma Perspectiva Wesleyana. E esse livro, ele nada mais é do que a minha apologia, a minha defesa de que nós temos uma maneira muito clara, muito eficaz de se fazer discipulado. E que não fica devendo nada a modelo nenhum, até porque ela é extremamente bíblica. E eu coloquei esses princípios, essa minha maneira de pensar discipulado, no meio de tantos discipulados e tantas formas que se falam desde o ano 2000 aqui no Brasil, eu coloquei aqui de uma forma muito até simples, o discipulado de uma perspectiva bíblico-histórica, o discipulado da perspectiva do ministério de Jesus e do Novo Testamento, e o discipulado do metodismo histórico. E nós percebemos durante o nosso estudo, a nossa pesquisa, que, respeitadas as proporções e as mudanças de décadas e centenas de anos aí, nós temos um modelo muito eficaz de discipulado que funciona. Desde sempre a Bíblia nos orientou a trazer alguém de lado. O princípio de Wesley de transformar a nação através de uma pessoa de cada vez é o princípio mais eficaz que existe na Bíblia e na vida da igreja. Se você pegar lá a primeira citação do discípulo lá, de discipulado, de moço narrar
lá em Gênesis 18, onde Abraão chama o moço, e aquele moço vai permear toda a Bíblia, toda a Escritura, tanto do Velho como do Novo Testamento, é que eu chamo alguém para caminhar comigo, e esse alguém vai caminhar comigo, vai ver o que eu faço, eu vou ministrar ele vai conhecer a minha essência, a minha particularidade, a minha vida familiar, não só a minha vida de igreja, a minha vida do púlpito, mas toda a minha vida. Ele vai conhecer os meus defeitos, ele vai saber que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, e ele vai ver a minha dependência de Deus, ele vai ver a minha fidelidade e a minha disciplina espiritual, ele vai ver o desenvolvimento da minha vida de piedade, dos meus atos de misericórdia para com o próximo, e ele vai ter uma oportunidade grande de ser o meu discípulo, para reproduzir esse modo de ser, assim como a Bíblia ensina que Jesus fez com seus discípulos, que Paulo fez com seus discípulos, que lá atrás no Velho Testamento os grandes homens e mulheres de Deus, como Ruth, Samuel, Davi, Abraão, Moisés, fizeram com seus moços também. Então eu acredito, queridos, que essa defesa ela continua ainda muito importante, porque não é uma defesa baseada em achismos e em números, e que hoje já não se refletem mais. Se você parar para pensar e pegar os 21 anos atrás da nossa igreja, por exemplo, da nossa denominação, e você vê o que acontecia nos primeiros anos, quando todo mundo dizia que isso ia passar, que isso era apenas uma coisa que era mais emocional, era mais de movimento do que de firmeza, de profundidade teológica e de fé, você vai concluir que eles estavam certos. Onde você tem visto mais batismo de 500, 700 pessoas? Onde você tem visto a multiplicação das centenas de primeiras células que houveram nas cidades por aí? O que nós tivemos foi muita divisão, muito rompimento de pessoas, de grupos da igreja, que isso também havia sido predito. Porque na verdade a diferença da estrutura do movimento wesleyano de discipulado e da estrutura do movimento celular é fundamental nós entendermos que resolve toda essa questão. O movimento celular cria uma estrutura de poder, e a teologia wesleyana, a estrutura wesleyana, discipulada wesleyana, ela cria uma estrutura de serviço. E embora com muita sutileza aumentaram sim as pessoas trabalhando, aumentaram os encontros, aumentaram um monte de coisa, mas a sociedade continuou não sendo transformada. As pessoas passam por um encontro e depois elas voltam à sua pregressa vida, e o fato consumado é, a longo prazo, esse modelo não se sustenta, porque ele é gerado numa pirâmide de marketing. Podem refutar como quiser, mas a história está aí para mostrar que é isso mesmo. Tanto é que a nossa sociedade continua corrupta, continua promíscua, continua desigualdade cada vez maior, e nós estamos aí buscando sempre modelos que possam ajustar isso. Bom, a proposta nós temos, nós wesleyanos temos aqui uma proposta de discipulado que funciona, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na história do movimento metodista ao qual nós pertencemos, e fundamentado no ministério principalmente de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a gente, que nós possamos, no meio de tantas vozes, tanto modelo, apresentar algo que às vezes não seja de crescimento explosivo, mas seja de crescimento sustentável. Deus abençoe você. Você pode não concordar com tudo, isso é muito bom, mas eu quero que você reflita sobre essa proposta, conheça o material que nós produzimos aí, que está à sua disposição para abençoar. É uma defesa de uma convicção pessoal minha, de que nós temos um modelo de discipulado que funciona, e nós não precisamos ficar aquém e nem usar e quebrar regras e normas e diretrizes que não foram quebradas pelos concílios gerais. Então nós continuamos sendo o que somos ali, que está declarado na nossa carta magna ali. Se nós quisermos mudar, tem que mudar a carta magna, não tem problema nenhum. Mas enquanto estiver ali que nós somos assim, creio eu que nós precisamos ser assim. Deus abençoe.